Vamos continuar então com o nosso curso de C#. Na aula de hoje, iremos estudar o que é uma herança. Iremos estudar como funciona a herança dentro de uma linguagem fortemente orientada a objetos como o C#. Bem, para tanto, iremos criar um exemplo prático, bem mão na massa, para não ficar nos atendo tanto inicialmente em conceitos. Tá legal? Mas para quem nunca ouviu falar em herança, seria uma forma de você herdar características de uma classe principal. Herança é muitas vezes chamada também como generalização, né? Você, na verdade, tem um tipo e você tem tipos que derivam desse tipo principal, ou seja, uma classe pai e classes filhas que possuem características, as mesmas características da classe pai e também algumas características opcionais adjacentes, né? Em complemento àquela classe pai principal. Bem, vamos criar então um novo projeto, uma console application, vamos chamar de inheritance sample, herança de sample de herança. Vamos lá. Bem, para facilitar a nossa situação, eu vou utilizar o mesmo exemplo da classe book, né, que nós já estamos utilizando desde as aulas anteriores, né? Então eu vou criar uma classe chamada book. Essa classe eu vou colocá-la como pública. Vou colocar apenas dois atributos para exemplificar essa nossa interação, esse nosso aprendizado sobre herança, né? Então, declaro a variável privada do tipo inteiro ID, uma string, posso chamar de name ou título do nome ou título do livro, vamos chamar de título aqui, e mais uma string chamada autor. Ok? Bem, nesse objeto book, nós estamos definindo então livros. Livros que vão ser usados dentro de um sistema, né? Uma classe livros. Acontece que, nesse nosso exemplo, nós temos a situação de existirem vários tipos de livros. E ainda mais, existem livros que possuem características únicas, próprias a esses tipos de livros. E é isso que eu quero representar agora com essa generalização. Próximo passo, vamos criar então as classes que vão herdar características da classe principal. Vamos pensar num cenário. Eu tenho a classe livro, que é a classe principal, que demonstra, que me representa livros, né? No caso, eu tenho outras situações de livros que possuem características próprias, como, por exemplo, livros de bolso. Livros de bolso possuem características que nem todo livro possui e que eu quero representar no meu sistema. Como, por exemplo, a medida do meu livro, o peso dele. O meu livro de viagem, o meu livro de bolso, deve ter um peso específico máximo. E eu quero representar por um atributo dentro da minha classe o peso do livro, né? Eu preciso saber, nem todo livro você precisa saber o peso dele, mas o livro de viagem, enfim, o livro de bolso, você tem que saber o peso dele dentro do sistema. Então o que eu faço? Eu crio uma classe derivada da minha classe principal, herdando as características da minha classe principal e ainda contendo esses atributos específicos próprios àquela classe que eu quero representar. Na programação fica da seguinte forma. Eu vou adicionar outra classe, aqui, new class, vou chamá-la com o nome que eu quero, né? Livro de bolso, ou livro de viagem, travel book. E o que eu vou fazer? Eu tenho essa minha classe, vou colocá-la como pública, tá? E essa classe vai herdar as características do meu livro. Então, na declaração da classe, nessa linha onde eu estou mostrando,
eu represento com o sinal de 2 pontos e o nome da classe que eu quero herdar. Eu quero herdar as características de book. Opa. Book. Pronto. Todos aqueles itens da classe book estão contidos agora nessa classe travel book. Eu vou mostrar mais adiante. Eu posso agora, então, adicionar vou colocar um float, pode ser, pedindo, então, uma unidade de medida desse meu livro, que eu só preciso dessa unidade de medida para os livros de bolso. Vamos fazer o nosso procedimento para extrair, encapsular as variáveis, né, que nós estamos fazendo isso em todas as nossas classes, né. Então está aqui, tem esse procedimento automatizado do Visual Studio que nos auxilia. Pronto, a minha propriedade pública está disponível, né. Vamos fazer a mesma coisa aqui para que a minha herança funcione, né. O ID, o título, sempre no Refactor Encapsulate Field. Ok. Ótimo. E autor. Refactor. Pronto. Estou fazendo rápido porque nós já estamos fazendo isso há bastante tempo, né? Bom, vejam bem, Travel Book herda tudo de Book, perfeito? Ele é como se fosse ele é o filho do Book, né? O Book é a classe pai e o Travel Book é a classe filho. Bem, isso vale para propriedades e para métodos também, ok? Então, se eu tiver um método na minha classe book, público, disponível, enfim, o que for, esse método vai estar disponível também, herdado na minha classe travel book. Como funciona isso na prática? Bem, na prática é o seguinte, se na classe aqui, na classe program da nossa console application, eu fizer o seguinte, declarar dessa forma uma instância da minha classe book, veja bem, os métodos que eu tenho disponíveis, por exemplo, e propriedades, aqui no caso eu só tenho propriedades disponíveis, né, que é o autor, o ID e o título, estão disponíveis porque são inerentes àquela classe, ou seja, eu declarei essas propriedades, enfim, posso declarar mais métodos dentro da minha classe book e elas estarão disponíveis, assim como nós temos usado durante todo o nosso procedimento. Agora, quando eu for declarar uma instância do meu travel book, pode ser dessa forma, quando eu for verificar quais são as propriedades e os métodos que eu tenho disponíveis, vocês irão verificar aqui na listagem. Eu tenho todas aquelas propriedades e os métodos disponíveis da minha classe principal, que é a classe book, né, no caso, da minha classe pai, e também a propriedade da minha classe filha. Isso é transparente para essa classe, para essa instância que nós estamos utilizando, ou seja, o filho herda tudo aquilo do pai, entende? Então eu posso declarar a medida e eu também posso declarar o ID. Perfeito? Pessoal, essa é a representação dentro do Visual Studio de um diagrama de classes. Um diagrama de classes é uma notação dentro da ciência da computação para representar as classes de um sistema. Vocês irão
encontrar esses conceitos dentro de uma ciência chamada UML, Unified Modeling Language, que é uma linguagem unificada de modelagem de dados. Esse esquema que está sendo mostrado é o esquema das duas classes que nós inserimos dentro da nossa solução, né, que nós criamos dentro do Visual Studio. E aqui eu estou representando, através dessa notação herdada. Essa notação, é claro que o Visual Studio ele modifica um pouco ela da UML original, mas ele está, de alguma forma, representando um diagrama de classes e a herança entre as duas classes. Eu coloquei dessa forma, desenhado na tela, para que vocês possam começar uma visualização diferente ao criarem os seus sistemas. É interessante o aluno pensar em desenhar aquilo que vai criar. E é isso que eu quero representar com esse desenho. Nós temos uma classe principal chamada Book. Ela possui aqui os campos, né, que são os atributos privados. Aqui está representado pelo cadeadinho, né, privado. E nós temos as propriedades, que são justamente as nossas formas de acesso, né, as nossas portas de acesso àquela nossa classe. Ok? Aqui nós temos, então, a classe Travel Book, livro de viagem, livro de bolso. Aqui uma representação da herança, né, que é justamente essa seta, ela representa a herança. O filho aponta para o pai. Perfeito? Através dessa representação que eu estou mostrando agora. E aqui nós temos também o atributo measure, medida, né? E a propriedade, que é a nossa porta de acesso. Então nós estamos com isso iniciando uma nova fase do nosso curso, que é a fase mais propriamente dita radical em relação à orientação a objetos, né? Então, essa é a primeira parte de orientação a objeto dentro de C#. Recomendo o estudo em cima disso dentro do help do Visual Studio mais uma vez. Tentem pensar em outros exemplos em que seria necessário utilizar esse tipo de herança. Ok? Por enquanto é isso. Muito obrigado. Qualquer dúvida, mandem por e-mail, que é um prazer responder a todos. Obrigado e até logo.